Lhe cumprimento, senador Lindenberg, por vosso relatório. Antes de concluir, concedo a palavra ao professor Ronaldo Lemos, na verdade, para fazer a conclusão do relatório, visto que o professor Ronaldo Lemos fará a exposição do anexo 1 do relatório, projeto de lei do Senado de 2012, a ser dado o número, que disporá sobre a gestão coletiva de direitos autorais e estabelece condições para o exercício das prerrogativas do Escritório Central, cujo objetivo é a arrecadação e a distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e litero-musicais de fonogramas. Professor Ronaldo, Vossa Excelência tem 20 minutos para fazer a exposição do anexo 1 do relatório do senador Lindenberg Farias. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues, presidente, senador Lindenberg Farias. Eu gostaria de começar parabenizando pelo excelente trabalho que foi feito. Esse parabéns vem não só em meu nome, mas em nome do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. E eu vou pedir aos senadores para fazer a apresentação utilizando do microfone ali ao lado, porque eu tenho um recurso audiovisual só para demonstrar com cuidado. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de simplesmente dizer que a CPI do ECAD demarca um momento histórico no Brasil. Eu acho que esse momento, como disse o senador Lindenberg Farias, é uma CPI que olha não só para o passado e promove a questão da responsabilidade pelas ações que foram feitas de forma ilícita, mas é uma CPI que olha para o futuro, que repensa o sistema de gestão coletiva e, nesse sentido, tem a função de construir as bases para um novo sistema muito mais transparente, muito mais em sintonia, inclusive, com as possibilidades que a tecnologia traz hoje. Então, só para dar algumas informações, para a gente ficou muito feliz de que o Centro de Tecnologia e Sociedade pudesse colaborar com essa comissão. E o Centro de Tecnologia e Sociedade, para quem não conhece, é um órgão da Fundação Getúlio Vargas que tem por objetivo tratar do impacto da tecnologia sobre as mais diversos âmbitos da sociedade. Então, a gente trata desde o impacto da tecnologia para a política, para a economia, para a ciência, e como não poderia deixar de ser, a gente trata da questão da propriedade intelectual. Então, como disse o senador Lindenberg Farias, os dois princípios que orientam a ação da Fundação Getúlio Vargas também orientam a ação do CTS-FGV, que são o desenvolvimento nacional, a promoção desse desenvolvimento e o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Então, hoje em dia, como todo mundo sabe que a tecnologia faz parte inerente das transformações que as sociedades no mundo inteiro estão passando, a gente está especialmente dedicado para que isso seja levado em consideração, tanto ao debate sobre democracia, quanto ao debate sobre economia aqui no Brasil. Dito isso, eu gostaria de falar algumas palavras sobre o projeto de lei que foi feito. É um projeto de lei técnico, é um projeto de lei que olha para a questão de uma forma muito desapaixonada, olhando como essa gestão coletiva pode ser aprimorada, e nesse sentido, eu acho que é muito importante enfatizar os 5 elementos que orientam a formulação desse projeto. E esses elementos são a transparência, a eficiência, a modernização, a regulação e a fiscalização. Vou começar dizendo algumas palavras sobre a questão da transparência. Eu acho que uma das principais queixas que levaram à criação dessa comissão parlamentar de inquérito foi justamente a questão da falta de transparência do sistema de gestão coletiva com relação tanto a quem a ele contribui, quanto com relação também aos usuários de direitos e também com relação aos titulares, autores e detentores de direitos conexos e todos os demais direitos pertinentes. Nesse sentido, o objetivo do projeto foi criar regras claras de transparência
para a gestão coletiva. Primeiro, por se tratar de atividade que afeta um número difuso de pessoas, tanto na sociedade quanto no segmento de artistas, produtores e titulares de direitos. Então, hoje, o ECAD, ele arrecada recursos ao longo de toda a sociedade brasileira. Foram mais de 540 milhões de reais arrecadados, por exemplo, no ano passado. E, nesse sentido, ele diz respeito a um grande número de brasileiros que são usuários de música, tanto do ponto de vista individual, quando estão realizando seus eventos, seus casamentos, suas festas, quanto aos usuários institucionais, como radiodifusores e demais usuários corporativos. Então, nesse sentido, trata-se aqui de uma questão de direitos coletivos e de direitos difusos, o que enseja que regras de transparência muito claras sejam definidas. Então, esse projeto de lei, ele propõe desde coisas muito básicas, como, por exemplo, a publicação de atas e estatutos que, surpreendentemente, hoje, são difíceis de serem obtidas com as sociedades de gestão coletiva. Então, o projeto de lei deixa muito claro que isso deve ficar transparente, até, por exemplo, o detalhamento do modelo de governança das associações. Como foi dito pela comissão, hoje a governança do sistema de gestão coletiva é uma governança muito limitada, que requer, por exemplo, que as associações demonstrem ter arrecadado um valor determinado no período passado e esse valor é, então, convertido em votos. Isso faz com que o poder de controle todo esse sistema de gestão coletiva acabe sendo muito concentrado e gerando distorções, como a gente viu no relatório aqui da comissão. Então, sobre a transparência, são regras bastante abrangentes, mas que não estariam completas se a lei não tratasse também da questão da eficiência. E, nesse sentido, o que foi o motivador principal foi estabelecer que a gestão coletiva no Brasil deve se pautar tanto pelo princípio técnico quanto econômico de eficiência. Então, os artistas eles precisam ter os seus direitos informados, inclusive com relação aos seus créditos, como acontece, por exemplo, em outros países, em que o artista acessa os seus créditos de direitos autorais como se fosse uma conta bancária, está ali em tempo real, ele pode acessar pela internet quanto ele tem a receber e qual a razão daqueles créditos, e, além disso, estabelece que as regras de concorrência previstas na Constituição Federal aplicam-se normalmente à questão da gestão coletiva. Sobre isso, eu acho que é muito importante dizer que um dos argumentos que vinham sendo batidos há muito tempo é de que o direito autoral não seria uma atividade econômica. Então, tanto os membros das associações quanto do ECAD vinham repetindo isso, dizendo que direito autoral não é atividade econômica e, por razão disso, não se subordinaria às regras constitucionais de concorrência. Obviamente, essa não é uma posição correta e isso está, inclusive, muito claro do ponto de vista da Organização Mundial do Comércio. Desde 1996, o Brasil é signatário do chamado Acordo TRIPS, que inclui os direitos autorais no âmbito do comércio internacional. Inclusive, essa casa aqui mesmo já passou um projeto de lei que trata da retaliação do Brasil com relação ao caso do algodão, em que os direitos autorais foram incluídos no balanço comercial como forma justamente de viabilizar as sanções que a OMC aplicava com relação aos Estados Unidos, nesse caso específico. Então, é totalmente pacífico que os direitos autorais estão no âmbito do comércio internacional e, por conta disso, como disse a OMC, estão sujeitos aos princípios da ordem econômica da Constituição Federal. Princípios esses que incluem a livre iniciativa, a livre concorrência, a proteção ao consumidor e o desenvolvimento nacional de forma mais ampla e geral. Então, nesse sentido, é muito importante que
a atividade de gestão coletiva seja supervisionada pelo CAD, pelos órgãos de defesa do consumidor naquilo que for cabível, assegurando que esse tipo de concentração, desvio de finalidade e desvio dos princípios constitucionais não ocorra novamente. E o projeto de lei deixa isso bastante claro. Com relação ao item da modernização, a questão principal aqui é uma racionalização das estruturas das associações que compõem hoje o ECAD. Então, as associações elas passam a ser divididas por direitos específicos e fica estabelecido também o princípio da modernização tecnológica em favor do artista e dos titulares de direitos autorais. Isso é fundamental, porque hoje a tecnologia permite um tipo de serviço e gestão econômica que não é abarcado pelo sistema de gestão coletiva. E mais do que isso, as diversas associações que compõem o ECAD praticamente desempenham a mesma função. Uma repete, vamos dizer assim, o repertório, a estrutura e, vamos dizer assim, o apanhado de direitos, de forma que o sistema encontra um grande bis in idem, uma repetição da mesma função organizadas em associações diferentes e distintas, mas que de forma surpreendente, como ficou claro no relatório, acabam cobrando o mesmíssimo preço e a mesmíssima taxa de administração. Então, essa repetição faria sentido se houvesse uma concorrência entre as associações, mas como isso não acontece, o que a gente está propondo é um projeto que racionaliza a gestão coletiva, dividindo cada associação por um tipo de direito específico. E, por fim, tratando dos dois últimos temas, trata-se, por exemplo, da questão da regulação, em que o projeto opta por manter a existência de um escritório central, mas esse escritório fica subordinado à regulação do Ministério da Justiça, que funciona como instância reguladora e supervisora. É preciso que a gente lembre que não pode haver monopólio sem regulação. Isso é uma distorção, inclusive, constitucional. Nesse sentido, o Ministério da Justiça, ele apresenta hoje as prerrogativas necessárias para que seja feita essa supervisão da gestão coletiva. Então, só para dar alguns exemplos bastante rápidos, o Ministério da Justiça hoje já coordena o sistema de defesa da concorrência, já trata da questão do consumidor via o DPDC, já existe dentro do Ministério o Conselho de Combate à Pirataria, que tem feito um trabalho muito bom no Brasil, e do qual, inclusive, eu sou integrante pessoalmente. Ele já trata da questão dos direitos difusos, trata do registro dos cartórios, da questão do Cadastro Nacional das Entidades Públicas e da homologação das organizações da sociedade civil. Então, o que nós estamos propondo é que fica, obviamente, resguardado o direito de livre associação de qualquer entidade que queira trabalhar na questão dos direitos autorais, mas, no entanto, cabe ao Ministério da Justiça homologar a cada 5 anos quais são as entidades que estarão autorizadas a prestar a questão da gestão coletiva. Então, as entidades têm que passar por esse processo de homologação, onde haverá um edital estabelecendo as regras, as questões essenciais de transparência, eficiência e assim por diante, e apenas uma organização por cada ramo de direitos será habilitada para prestar essa função de gestão coletiva. Dali a 5 anos, se ela continuar prestando bem o seu serviço, pode concorrer novamente, pode ser chamada novamente a prestar aquele serviço, mas se houver algum tipo de distorção, isso abre o caminho para que outras entidades com propostas mais idôneas, mais técnicas, mais eficientes, possam ser chamadas a comporem o sistema de gestão coletiva. E, por fim, o último item do que eu gostaria de apresentar é a questão da fiscalização. Como eu disse, nada disso faria sentido se não houvesse um efetivo direito, poder de fiscalização, e o projeto de lei
trata que o Ministério da Justiça, através de uma Secretaria Nacional do Direito Autoral, fique como a instituição responsável para a prevenção de abusos. Então, fica introduzido no Sistema de Gestão Coletiva Nacional a questão negocial, os preços passam a ser definidos através de considerações de mercado entre os usuários de direitos autorais e aqueles que são os autores, e no caso da hipótese de conflito na fixação desses preços, o Ministério da Justiça pode ser então chamado para promover a homologação e o arbitramento dessas disputas que podem acontecer eventualmente entre titulares e demais usuários de direitos. Então, com isso, eu termino dizendo que muitos rumores surgiram durante a CPI de que a CPI era contra o ECAD, que era contra o sistema de gestão coletiva, que atrapalharia esse sistema, e, na verdade, com o relatório agora, fica muito claro que é exatamente o contrário. O trabalho da CPI é no sentido de fortalecer os autores e titulares de direitos, e, mais importante do que isso, ou conjuntamente a isso, fortalecer a gestão coletiva em nosso país. Então, eu acho que fica afastado de uma vez por todas a ideia de que a gestão coletiva poderia ser de alguma forma prejudicada pelos trabalhos da comissão e, na verdade, se consolida essa premissa de que a comissão fortalece a gestão coletiva no nosso país. Com isso, eu gostaria de encerrar agradecendo e parabenizando mais uma vez, em nome do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, os trabalhos da comissão. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos e parabenizamos o belíssimo trabalho e todas as contribuições que a Fundação Getúlio Vargas prestou a essa comissão, mais especificamente ao senador Lindenberg Farias, relator dessa comissão. Eu diria, professor, que a contribuição da FGV ancora, é um lastro técnico que torna mais consistente ainda o relatório apresentado aqui pelo senador Lindenberg Farias. Então, é de nós, do Senado Federal, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, em nome dessa presidência, e já o fez também o relator, o senador Lindenberg Farias, nós temos que agradecer por esta contribuição histórica, é este o termo a ser utilizado, a política de direito autoral no Brasil. Quis a coincidência que ontem fosse anunciado o resultado de uma pesquisa feita pela Consumers International, da qual participou o Instituto de Defesa do Consumidor aqui do Brasil, que lamentavelmente, senador Lindenberg, aponta o regime de direito autoral do Brasil como o quinto pior do planeta. Como eu costumo raciocinar que crise é um momento dialético de encontro de contrários e de toda crise ao resultado dialético de uma nova síntese. O anúncio ontem dessa pesquisa contrasta com a conclusão dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito no dia de hoje e na próxima quinta-feira, com a votação e apreciação final do relatório que foi lido pelo senador Lindenberg Farias. Eu queria aqui fazer um registro. Em primeiro lugar, é um registro de agradecimento às mais de 65 pessoas que participaram dessa comissão parlamentar de inquérito, com depoimentos, com contribuições, com colaborações, em momentos distintos. Um agradecimento do fundo do coração de todos os membros da CPI, falo em meu nome, falo também do senador Lindenberg Farias, e com certeza falo por todos os membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Eduardo Suplicy, que aqui dela participou, o senador Pedro Tax, demais participantes, a classe artística brasileira, aos diferentes artistas, autores, compositores que estiveram presentes nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Muitos deles que nós reunimos
seja na Comissão Parlamentar de Inquérito, reunimos depois para ouvir sugestões, para dialogar, para acatar recomendações, que muitas delas, eu diria a ampla maioria delas, foi acatada e encaminhada aqui pelo senador Lindenberg Farias. Seria uma injustiça nominar, mas não posso deixar de não citar Tim Rescala, Fernando Abreu, Ivan Lins, Alexandre Negreiros, nosso querido presidente do Sindicato dos Músicos, citado aqui nesse relatório como um dos seus colaboradores do Estado de São Paulo, as associações de músicos. Opa, não fui eu? Foi automático. Foi o seu tempo, Ronaldo. As associações de músicos e as associações de compositores de diferentes estados do país, em especial as associações de compositores e dos músicos do estado do Amapá, do estado da Bahia, do estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo e de Santa Catarina, capitais e estados onde essa CPI esteve presente, seja em audiências públicas, seja em diligências, a esses autores, músicos e compositores, todo esse trabalho feito, toda essa formulação, esse relatório aqui, resultado do trabalho do senador Lindenberg, de mais de 300 páginas, é a ele que se destina. Essa CPI, como foi muito bem dito agora pelo Ronaldo, não é uma CPI contra ninguém, não foi uma CPI contra ninguém, é uma CPI a favor do direito autoral brasileiro. Em favor, não é contra a ECAD. Tanto é que não propusemos, ao contrário do que terroristicamente se ventilou no curso CPI, não estamos propondo extinção do ECAD. Estamos propondo que ele funcione dentro de algo que é maior que ele, no Brasil, que é o direito autoral, que pertence não a mim, não pertence ao Ronaldo, ao senador Lindenberg, mas pertence à sociedade brasileira e pertence, estrito senso, aos compositores, autores, artistas, à propriedade intelectual brasileira. Por fim, antes de passar ao senador Eduardo Suplicy, eu queria cumprimentar o senador Lindenberg pelo riquíssimo relatório. Por um relatório baseado nos princípios que, a partir de agora, devem ser os princípios bases, fundadores de uma nova fase da política de direito autoral no Brasil. Transparência, eficiência, modernização da política de direito autoral, necessidade de regulação, necessidade de fiscalização, porque em um Estado democrático de direito, ninguém ou nenhuma instituição está acima da fiscalização e da regulação. Este relatório do senador Lindenberg, ao final, faz recomendações para diferentes entes. Faz recomendações para o Ministério Público, faz recomendações ao governo da presidente Dilma, e as suas recomendações são fundamentais para dar cabo ao que aqui está proposto, faz recomendação ao Congresso Nacional Brasileiro, propondo claramente a aprovação desta nova revolucionário projeto de lei de direito autoral apresentado aqui com a contribuição da Fundação Getúlio Vargas, faz recomendações penais, é verdade, mas mais importante que isso, faz proposições para darmos um passo adiante, para mudarmos a política de direito autoral no Brasil, para que nós não tenhamos necessidade daqui a algum tempo de ter de novo a instalação de uma nova CPI para investigar o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Foram 5 CPIs anteriores a essas, 4 em Assembleias Legislativas, 1 na Câmara Federal. A robustez do relatório do senador Lindenberg é para que nós não temos mais CPIs de agora em diante, para que nós temos um sistema de direito autoral em que todos se sintam parte e que seja, de fato, para premiar e em defesa daquele que mais merece, que é o autor e compositor brasileiro. Então, em seguida, eu quero passar a palavra, por solicitação ao senador Eduardo Suplicy. Em seguida, eu concederei vista coletiva a todos os integrantes da CPI do relatório do senador Lindenberg e convocarei a próxima reunião. Senador Eduardo Suplicy, temos o prazer de ouvir. Presidente, senador Randolfo Rodrigues, quero cumprimentá-lo por sua
firmeza, dedicação, iniciativa de ter proposto esta CPI, de tê-la conduzido com tanta energia, ao senador Lindenberg Farias pela dedicação com que realizou este parecer, e também cumprimentar o professor Ronaldo Lemos pela colaboração de ter contribuído para que este relatório do senador Lindenberg Farias seja tão bem fundamentado e com base em todas as audiências e depoimentos que aqui foram realizados. E eu gostaria de formular uma pergunta senador Lindenberg Farias, quem sabe ao professor Ronaldo Lemos, mas que é basicamente a seguinte: o relatório faz um diagnóstico muito severo das práticas que foram realizadas pelo ECAD e, ao mesmo tempo, propõe uma nova estrutura do ECAD com base nos princípios que foram há pouco delineados de transparência, eficiência e assim por diante. A minha pergunta é: como fica o ECAD na transição entre a realização deste relatório, a sua possível apreciação e votação na próxima semana, e daí pelo plenário do Senado Federal, se isto for, e daí há uma proposta de lei que tramitará, portanto, aprovado o relatório, primeiro no Senado, depois na Câmara dos Deputados. Então, na medida em que é proposta uma nova estrutura, uma nova forma de ação, levando em conta todos os propósitos muito saudáveis aqui recomendados, então, como ficaria o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, durante este período? O ECAD hoje tem o seu escritório, tem a sua sede, tem a sua estrutura, forma de funcionamento. Que previsão há para a eventual transição da estrutura hoje existente do ECAD para aquela que está consubstanciada e prevista no novo projeto de lei? E que, se há recomendações para esta transição, se isto foi pensado, é capaz até de estar escrito aqui, mas como eu não ouvi agora no relatório, se porventura isso está previsto, ou se isto é algo que ainda precisará ser melhor pensado. Essa é a questão que eu tenho. Senador Suplicy, bem breve, nós demos um prazo de transição de 1 ano, porque, na verdade, em criado a Secretaria dos Direitos Autorais, vai ter que se organizar um processo de seleção das associações que seriam, por natureza, de direitos. Esse é um elemento muito importante. E aí, vai ser uma série de critérios que vão ser colocados, que o Ministério da Justiça vai ter que avaliar. Vai entrar em, por exemplo, custo de taxa de administração. Então, nós colocamos uma faixa de um período de transição de 1 ano. Nós achamos que esse é um período bem razoável para que o Ministério da Justiça, que já tem uma estrutura, veja bem, o Ministério da Justiça já tem hoje a Secretaria de Direito Econômico, que embaixo da Secretaria de Direito Econômico a Defesa do Consumidor e Defesa da Concorrência. A Defesa da Concorrência está indo para o Supercad. Tem um Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Já tem uma estrutura lá. Então, o prazo de transição que nós demos foi de 1 ano, para que, a partir da criação dessa secretaria, organizasse esse processo seletivo, que é importante. Seria um processo seletivo, na verdade,
a associação ficaria por 5 anos. Ao final desses 5 anos é que o Ministério da Justiça reavaliaria a situação. Então, o que nós pensamos de transição é esse período de 1 ano. Eu quero passar para o professor Ronaldo Lemos aqui para complementar com as informações mais técnicas. Mas o prazo que nós colocamos, nós achamos que esse é um prazo satisfatório para a criação desse novo modelo. Professor Ronaldo. Obrigado, presidente. Senador Suplicy, a sua pergunta é muito boa e essa questão da transição talvez tenha sido uma das principais e primeiras questões que orientaram a criação desse sistema. Então, no projeto de lei foi incluído um capítulo de disposições transitórias, exatamente para lidar com essa preocupação que foi formulada. O senador Lindbergh já mencionou a respeito do prazo, que seria de 1 ano, e outra disposição que foi adotada é que as associações de gestão coletiva de direitos autorais que estejam desde 1º de janeiro de 2012 legalmente constituídas e arrecadando e distribuindo os direitos autorais de obras e fonogramas serão consideradas habilitadas para o exercício das suas atividades até a conclusão do processo de seleção e habilitação promovido pelo Ministério da Justiça, do qual poderão participar em igualdade de condições com outros concorrentes. Então, com isso, eu acho que não haverá nenhuma possibilidade de disrupção ou de interrupção do processo de arrecadação. Obrigado. Se for necessário ajuste, assim será feito, entendeu? Não, muito obrigado. Senador, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação sempre aqui nesse debate. Foi possível, tanto quanto seria importante, mas nos vários momentos Vossa Excelência sabe que são as atribuições simultâneas que nos impedem às vezes de estar em toda parte. Aliás, essa CPI também defende o senador Suplicy, afinal ele é compositor também, cantor, né, intérprete. Ainda não, sem nenhum caráter profissional, só. Eu queria também, ainda antes de concluir, fazer um registro, o farei por completo na quinta-feira, mas também agradecer a todos os funcionários do Senado Federal, a todos os funcionários das assessorias dos parlamentares integrantes da CPI, em especial da minha assessoria, da presidência, da minha assessoria e da assessoria do senador Lindbergh Farias, pelas contribuições, muitos dos consultores, funcionários daqui do Senado se deslocaram conosco por vários cantos do Brasil para as audiências públicas da CPI, e esse relatório também contou com a participação de funcionários do Senado e funcionários do Poder Executivo cedidos aqui. Não vou citar todos aqui, vou deixar para preparar a lista de todos na próxima quinta-feira. Mas não poderia aqui deixar também de fazer esse registro, que é a contribuição desses servidores foi decisiva para esse belíssimo trabalho que, eu repito, significará uma revolução na política de direito autoral no Brasil. Esse trabalho, eu repito, é uma contribuição para o professor Ronaldo. Quero lhe agradecer mais uma vez. O relatório do senador Lindbergh é uma contribuição histórica para o direito autoral no Brasil. Dito isso, concedo vista coletiva ao relatório do senador Lindbergh e convoco os membros desta comissão parlamentar de inquérito para quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui mesmo, esta quinta-feira, na sala 3 desta ala, para apreciação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para investigar as atividades do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Declaro encerrado essa reunião da CPI.